Oi, pessoal, eu me chamo Vitória e eu vim aqui apresentar os participantes do meu grupo. Os participantes são a Carolina, o José Antônio, o Jean e o Giorgio. A gente vai falar sobre a doença de Gaucher. Nesse trabalho a gente vai apresentar a origem dela, os tipos da doença, quais os sintomas, os tratamentos, e a gente vai falar um pouquinho mais de algumas coisas. Espero que vocês gostem do trabalho e vocês vão ficar agora com a apresentação do José Antônio. Meu nome é José Antônio e eu vim aqui para falar um pouco sobre a origem no nível celular da doença de Gaucher. Então, ela foi descoberta quando os cientistas começaram a notar células estranhas em tecidos afetados. Essas células, chamadas de células de Gaucher, têm um visual bem diferente. O citoplasma delas está cheio de lipídios não digeridos, que as torna fáceis de identificar exames histológicos. Elas têm esse aspecto estriado, como se tivessem fibras dentro, e isso é um sinal de que os glicocerebrosídeos estão se acumulando. Isso acontece porque falta a enzima glucocerebrosidase, que normalmente quebraria esses lipídios. Quando essa enzima não funciona, os glicocerebrosídeos se acumulam e causam vários problemas. Esse acúmulo pode afetar diversos órgãos, levando a sintomas como anemia, aumento do fígado e do baço, e em alguns casos até problemas neurológicos. Por isso, entender que essas células são super importantes não só para o diagnóstico, mas também para saber como a doença impacta a vida das pessoas, a pesquisa continua essencial para encontrar os tratamentos melhores e ajudar quem vive com a doença. Bom dia, pessoal, meu nome é Jean Salvador. Eu vou estar falando sobre as causas da doença de Gaucher. A mutação no gene GBA, que codifica a glicocerebrosidase, resulta em uma enzima não funcional ou menos eficiente, né? Isso afeta o metabolismo lipídico dentro dos lisossomos. Como os glicocerebrosídeos não podem ser decompostos, eles se acumulam e se depositam nas células dos macrófagos, né? São células responsáveis pela fagocitose e remoção de substâncias. Esses macrófagos alterados acumulam-se em órgãos como fígado, baço e medula óssea, né? Gerando danos progressivos aos tecidos. É uma doença hereditária e ocorre quando os pais transmitem o gene defeituoso para os filhos, que significa que somente quando recebemos uma mutação vindo do pai e uma mutação vindo da mãe que desenvolvemos a doença, né? Os pais portadores da doença possuem 25% de chance de ter um filho afetado. Bom dia, meu nome é Vitória. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre os sintomas da doença de Gaucher e sobre os três tipos da doença de Gaucher. Bom, no tipo 1, como mostra na imagem aqui do lado, ele não é neuropático, ou seja, ele não vai causar problemas neurológicos. É um dos casos mais comuns também, afeta 90% da população. Ele vai causar um pouco de palidez, cansaço, alguns problemas ósseos. Ele vai causar também um aumento excessivo do baço e do fígado. Ele causa também uma lesão no olho, como se fosse uma mancha, pode ser esbranquiçada ou amarelada, gerado bem na junção da córnea com a esclera. Já no tipo 2, ele vai causar um problema neurológico, ele vai afetar bastante, causando convulsões, enfim. E ele causa também a morte por volta dos 2 anos de idade. Já é um caso um pouco mais raro, não é tão visto com tanta frequência. No tipo 3, ele também vai causar problemas neurológicos, causando demência, falta de coordenação. Aqui ao lado tem algumas imagens sobre tanto como tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Ele causa também problemas nas vísceras, nos ossos. E é isso. Bom dia, meu nome é Caroline e eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico da doença de Gaucher. A gente pesquisou 4 tipos de diagnósticos. Eu vou começar explicando sobre o exame preventivo dos pré-natais. Normalmente é feito quando tem uma mutação do gene GBA em algum familiar. Existem 2 jeitos de fazer o teste, que seria pela amniocintese e pelo CVS. A amniocintese é feito normalmente quando a gente retira o líquido do feto. Eu botei uma imagem aqui. Daí a gente retira o líquido do feto e daí leva para análise. E o CVS normalmente quando tira um tecido da placenta e leva para análise também.
Quando a gente faz esse teste, ele dá se é confirmado ou não essa doença, mas não fala qual que é o tipo da doença, nem se é A1, A2 ou A3, mas consegue confirmar se a criança, se o feto tem ou não essa doença. O segundo tipo de diagnóstico da doença de Gaucher é o exame preventivo do recém-nascido. Então, normalmente, quando a criança é recém-nascida, é feito com o diagnóstico com os exames de rotina. Então, a criança vai fazer os exames de rotina e nesses exames já é feito o diagnóstico se a criança tem ou não a doença de Gaucher. O terceiro tipo do diagnóstico da doença de Gaucher é a análise das células sanguíneas. Normalmente é feita a análise dos glóbulos brancos e o médico já consegue, com a análise do sangue, distinguir qual que é o tipo da doença de Gaucher, se é o tipo 1, 2 ou 3. E o quarto tipo de diagnóstico da doença de Gaucher é feito a biópsia ou a análise do DNA, que é pego uma amostra do linfonodos, ou da medula óssea, ou do cérebro, do fígado ou do baço. É pega essa amostra e feita uma biópsia daí pelos médicos para identificar se tem a célula da doença de Gaucher. Esse diagnóstico está sendo muito utilizado ultimamente pelos médicos. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jorge Barros e hoje eu vou falar um pouco sobre os tipos de tratamento para a doença de Gaucher ou doença de Gaucher, como preferir. Tá? Existem dois tipos de tratamentos mais eficazes. O primeiro é o TRE, que é a terapia de reposição enzimática, cuja administração de enzimas por via intravenosa para repor a deficiência de glicocerebrosidase, a enzima que degrada a substância gordurosa que se acumula nos pacientes com essa doença. Tá? É mais eficaz nos tipos 1 e 3 e é administrada a cada 2 semanas. Já a TRS é a terapia de redução do substrato, que é a administração de medicamentos via oral para reduzir a produção de glicocerebosídeos, evitando o acúmulo de macrófagos. Essa alternativa para quem não pode receber a TRE. Existem outros tipos de tratamento menos utilizados também, como a retirada do baço. Isso normalmente é feito para pacientes que estão com anemia ou então transfusão de sangue para esses mesmos pacientes. E por último, e o menos indicado e menos utilizado seria o transplante de medula óssea. Por quê? Porque isso pode levar à morte. Então é isso, pessoal. O que eu tenho que falar sobre o tratamento são esses aspectos mais importantes e espero que tenham gostado. Muito obrigado e até mais. Olá, tudo bem? Eu aqui novamente, Giorgio, e agora vim falar sobre um artigo da Brazilian Journal Publicações, que em 2022 escreveu sobre uma paciente que apresentou sintomas de dor óssea em 2016 e foi diagnosticada com a doença de Gaucher em 2018, ou doença de Gaucher, como preferir, através do teste de GBA e constatou o tipo 1 da enfermidade. O tratamento se dá através do TRE, citado anteriormente. O objetivo é apresentar a dificuldade do diagnóstico e atentar ao profissional da saúde sobre os seus principais sintomas e os sinais da doença. Esse artigo foi feito com consentimento da paciente de Pato de Minas, que na época tinha 23 anos e é do gênero feminino. A doença do tipo 1 é a deficiência da atividade enzimática de glicocerebrosidase, mencionada anteriormente. Tá? A patologia, por ser hereditária, ela também é muito rara. Então eu deixo aqui minhas considerações finais e espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.